Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Vamos começar a nossa semana desejando a você uma excelente semana. Hoje gravei vídeo pro canal Barolo Jogos, vou deixar na janelinha aqui, ou no card, falando sobre a entrevista do Casares pro Portal UOL. E eu já vou adiantar para você que eu começo o vídeo pedindo desculpas lá, porque eu não tive estômago para assistir. Eu não tive estômago porque realmente eu já tomei muito omeprazol na vida e eu falo, o vídeo tem a gente eu li a entrevista porque eu não tive estômago para assistir 53 minutos de rolandolerismo. E eu explico os motivos no vídeo, peço perdão porque era uma obrigação minha assistir como criador de conteúdo do São Paulo, mas eu resolvi preservar minha saúde, falo dos principais trechos da entrevista no vídeo, porque tem a parte escrita da matéria, né? Mas eu não tive estômago, gente. Eu não tive estômago. Eu peço perdão para você. Vou deixar no card, a gente fala. Eu falei sobre, dei minha opinião, claro. Disse resumidamente sobre o rolandolerismo que ele falou na entrevista. Aquele show de mentiras, de coitadismo. Você conhece como é que funciona quando ele dá entrevista. Né? E a gente sabe como é. Então eu vou deixar lá também. Hoje tem QG Tricolor, agora eu tô postando esse vídeo às 8 da noite, 8h30 começa, como eu vou estar lá na TMC, eu vou chegar um pouquinho mais tarde, mas a gente vai analisar esse jogo contra o Flamengo. E antes de começar, eu queria falar o seguinte para você. No vídeo de ontem, depois do jogo do Flamengo, eu postei um vídeo de algumas peças que estarão na lojinha a partir de amanhã, terça-feira, às 2 da tarde. E eu separei mais algumas, tá? São bem legais, ó. São camisas de colecionador, essa aqui de goleiro, raríssima, que você não acha em lugar nenhum. Olha essa aqui que linda, da Adidas, é do Volpe ainda, camisa de jogador. Essa aqui você não vai achar em lugar nenhum. Olha essa aqui também, ó. São vários modelos. Eu já gravei alguns vídeos com essas camisas aqui. Ó, tá vendo? Todos os patrocinadores, Pet. Essa aqui, ó, é muito especial, que foi um jogo de Libertadores. Essa aqui é do Marquinhos. Um jogo de Libertadores que teve patrocínio da Prime Video, ó. Pet de Libertadores, nome. Essa camisa aqui é muito bonita. Uma das mais bonitas, número 2, que foram lançadas. Mais uma aqui de goleiro. Também do Volpe. São camisas de colecionador. A partir de amanhã, às 2 da tarde, no canal, na página lá do Instagram, Lojinha do Barolo. Eu vou postar. Tem várias outras. Olha essa aqui que legal. Essa aqui eu também já gravei alguns vídeos com ela. Ó, também com patrocínio, com pet, com nome, com número. E são camisas que não vai estar num preço baratinho assim, né? Como eu costumo fazer, porque são camisas de colecionador e eu paguei muito caro por essas camisas. Essa aqui, por exemplo, do Lucas, ó, que tem o patrocínio da Copa do Brasil, quando saiu o especial do título da Copa do Brasil, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Nossa, me enrolo todo pra mostrar essas coisas. Ó, tá vendo? Agora sumiu o foco da câmera. Pera aí. Ó, tá vendo? Não falta mais nada, que foi um especial da SPFC TV. Tem também camisas de outros times, ó. Essa aqui do PSG, de manga longa, uma camisa difícil de achar também. Camisa de manga longa. Tudo isso estará e outras peças estarão a partir de amanhã, terça-feira, dia 28, né? A partir de 2 horas da tarde, na lojinha do Barolo no Instagram. Aproveita lá para seguir. Eu vou postando aos poucos, porque eu mando pro pessoal da lojinha, pra molecada, eles fotografam e postam lá, e aí você negocia com eles, eu só mando os produtos, e aí eles mandam para casa de você, envia para todo o Brasil, o frete é por nossa conta, então as peças estão lá a partir de 2 horas da tarde, tá? Meus amigos, seguinte, falando em peças de camisas, em roupas do São Paulo, no sábado agora, no dia 1º, vai ter o evento lá na Sal Store, com o pintado. Eu falei para vocês já desse evento, deixa eu só dar mais detalhes. Vai ter o evento da Sal Store com o pintado. Eu vou deixar um QR Code aqui para você, ó. Esse QR Code aqui você entra para garantir o seu lugar. São lugares reservados, vai ter comidinhas, bebidinhas ali. Outros influenciadores também vai estar lá um pessoal, nossos amigos. Nesse sábado, a partir de 1 da tarde, estarei lá, o pintado vai autografar as camisas, trocar uma ideia com o pessoal. É sempre legal esses eventos. Só que eu vou dar um toque para você, esse grupo aqui, para você entrar em contato e já fazer sua reserva, porque o número de vagas é limitado, né? O shopping não é um shopping muito grande e geralmente lota. Então, se você quiser garantir seu lugar, tá aqui o QR Code, Shopping Alphaville, lá no Alpha Shop, com o pessoal do Alpha Shop. Estarei lá presente, dessa vez conseguirei ir. A partir da 1 da tarde, no próximo sábado, dia 1º. Então, tá, não perca tempo, aproveite, curta, se divirta, vai ser bem legal encontrar um campeão mundial. Tem a foto do pintado lá na loja, tem a foto do pôster dele, campeão mundial. Vai ser bem legal. Vamos lá! O seguinte,
O Dorival deu uma entrevista que me deixou... Na verdade não me deixou nada, não me surpreendeu a entrevista, mas é sempre difícil você ver um técnico do São Paulo dando esse tipo de entrevista. Antes, eu só falar para vocês os comentários, né, do vídeo de ontem. Aliás, muito obrigado, eu sempre gosto de... A gente troca ideia aqui, é sempre legal saber a opinião de você. Quando você opina, quando você fala a sua opinião, sem estar muito preocupado com a minha opinião, né? Porque a minha opinião aqui nesse canal é só mais uma. Eu não sou dono da verdade, não sou melhor do que ninguém, nem menos nem mais São Paulino. Eu só tenho uma opinião em relação a tudo que acontece no São Paulo, assim como você tem a sua opinião. A única diferença entre nós dois, eu já falei, é que eu sou mais louco, muito provavelmente sou mais louco que você, e eu tenho um canal no YouTube. Essa é a única diferença, porque as nossas opiniões têm o mesmo peso, a mesma importância, e eu acho que o mais importante de tudo, nós temos o mesmo sentimento pelo São Paulo Futebol Clube. Então é muito legal sempre ver a opinião de vocês. E aí eu vi muita gente falando, Barolo, caiu o Pix, porque os caras correram pra caramba, se entregaram e tal. Eu, sinceramente, não sei se caiu o Pix, porque se tivesse caído o Pix, muito provavelmente o Enzo Dias teria jogado. Porque você vê essa história? Ah, tá com problema pessoal. Ah, treinou e não sei o quê. Ah, tá não sei o quê, que não sei o que lá. As notícias que correm é que ele tá insatisfeito também com o atraso de salário. Deficiência técnica, porque aí o cara para de jogar, né? Que nem o Alan Franco. Para de jogar, não tá recebendo. E aí, por isso... ele não estaria sendo relacionado, também não estaria treinando bem, mas é aquilo, né, gente? É a vergonha de você ser jogar num clube que não paga em dia, que não paga salário. Isso é vergonhoso, isso é vergonhoso. E aí tem a ver com a frase que o Dorival falou, que eu vou deixar mais pro final do vídeo. Então, aguenta aí que a frase me deixou... só mostra a realidade do que é o São Paulo Futebol Clube, e o Dorival tá coberto de razão. Só quero saber se ele vai ser punido, igual o Crespo falou, quando o São Paulo tinha que ter 45 pontos, o Crespo foi execrado lá dentro. Eu quero saber se depois que o Dorival falou o que ele falou, ele também vai ser punido, vai acontecer alguma coisa. Deixa eu só passar para você, com os resultados da rodada, o São Paulo se manteve na 12ª colocação, lembrando que já foi o líder do campeonato. Eu falei para vocês, o empate foi um bom resultado em termos de moral pro time. Em termos de tabela foi horrível, nos 7 jogos sem ganhar. São 26 pontos só em 20 jogos. 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Tem um saldo de 2 gols só no primeiro turno todo. Foi ultrapassado pelo Atlético Mineiro, que venceu, pelo Corinthians, que empatou, pelo Curitiba, pelo Cruzeiro. Tá 2 pontos do 8º lugar. E a 5 do primeiro time da zona de rebaixamento, que é o Vasco. Tá na frente do Vitória, do Santos, do Grêmio, do Inter, e aí os times da zona de rebaixamento. Vasco, Remo, Mirassol e Chapecoense. Lembrando que a gente vai ter que enfrentar todos esses no segundo turno, e pelo menos com o empate de ontem. Até o Rafael deu uma entrevista falando que o empate diz que teve 2 bons jogos depois da Copa. Sei onde ele viu o bom jogo contra o Atlético Paranaense, principalmente no segundo tempo. Mas é aquilo, comemorou como se fosse um título, né? Eu tô sendo zoado porque eu tô comemorando, eu fui zoado por uns amigos, tá comemorando o título, não fomos goleados pelo Flamengo. Mais ou menos isso. Eu não tô comemorando, é vergonhoso você comemorar que não foi goleado, que empatou com o Flamengo. Você sabe que fica tão no subconsciente da gente, que ontem eu tava conversando com os amigos e no WhatsApp, aí eu falei, o São Paulo foi o único grande de São Paulo que ganhou. Palmeiras perdeu, o Santos empatou, o Corinthians empatou. Na minha cabeça, o resultado foi tão importante que na minha cabeça foi como se tivesse vencido. Não venceu, né? Ninguém venceu. O Palmeiras perdeu, o Santos, os Corinthians e o São Paulo empataram. Mas na minha cabeça foi vitória, porque desses resultados todos aí, dos clubes paulistas, eu acho que o resultado do São Paulo contra o Flamengo 1-1 tem que ser considerado vitória. Olha a que ponto nós chegamos. Então eu tô sendo zoado, Barolo tá comemorando o título, não fomos goleados pelo Flamengo. Mais ou menos isso. E aí o Caleri, aliás, muitos de vocês comentaram também sobre o Caleri, e 12 jogos sem marcar, o último gol tinha sido contra o Cruzeiro, olha quanto tempo faz, e ele não marcou nem nesses jogos treino que o São Paulo fez com o Mauaense, inclusive ele perdeu um pênalti, bateu no meio do gol contra, acho que o Primavera, se não me engano, Juventus da Moca, não conseguiu fazer gol. O Flamengo é a maior vítima do Caleri, fez 6 gols em 12 jogos, e aí eu vi, Caleri dá uma resposta. Que resposta, gente? Que resposta? O camisa 9 do São Paulo, o cara que é um dos maiores salários, das maiores estrelas do time, dos líderes do time, do elenco, tava 12 jogos sem marcar. 12 jogos sem marcar, jogos oficiais. Aí fez um gol. Que resposta que ele deu, gente? É obrigação desses caras, O camisa 9 do São Paulo, você me desculpa, tem obrigação de fazer gol. Tem obrigação.
Não é resposta pra nada. Resposta é título. Resposta é ser artilheiro dos campeonatos. Resposta é ser decisivo. Resposta é não pipocar em jogo de Libertadores. É fazer gol em jogo grande. Toda hora. Não é uma vez a cada 15 jogos. Não deu resposta nenhuma. A gente precisa parar com essa mania, essa carência toda. O cara faz 12 jogos horríveis, faz um gol e deu resposta, calou a boca dos críticos. Que calou a boca dos críticos? É que nem o Rafael, fez uma defesa, o Rafael fez uma defesa em 20 jogos. É o São Paulo, gente. Por isso que eu falo que tem gente que fica pequenando o São Paulo. Caleri deu a resposta. Que resposta? O time é 12º colocado. Tá aí caindo pelas tabelas, 7 jogos sem ganhar. Que resposta que ele deu? Mas fez o gol. Fez a obrigação dele. Obrigação do cara. E aí, mas se não fosse ele, mas pra isso que ele tá lá, pra isso que ele é pago. E aí, tá vendo? Agora, eu ouvi isso. Deu moral pra ele renovar o contrato e o São Paulo pagar o que ele quer. Porque o São Paulo tá devendo pra ele, que é uma vergonha também, que ele não devia dever salário. Mas, ele quer bônus pra fazer gol. E aí, também tem o outro lado. Olha só, aí as conversas estão frias, né? Esfriaram as conversas, porque é muito dinheiro, o São Paulo não quer pagar, o que eu acho certo, por um jogador de 32 anos. E aí, o que acontece? Olha como é cobertor curto. Olha o que é um clube falido, endividado, olha o que tem que se submeter. Com esse esfriamento das conversas, sabe o que aconteceu? O André Silva, aquele cabeçudo, caneludo, horroroso, aquele jogador horroroso, um dos piores da história do São Paulo, começou a recusar propostas, sondagens, que nem o Inter sondou, porque ele acha que o Caleri pode sair e ele vai ser titular. Então você percebe como é um cobertor curto? Você não renova contrato com um cara de 32 anos que fica 2 anos sem jogar, né? Praticamente 2 anos sem jogar o Caleri tá. E ficou 12 jogos sem marcar, você não renova com ele porque ele tá com o salário atrasado, quer ganhar luva, bicho, prêmio, cacete, vai ganhar mais de 2 milhões por mês. Aí você não renova com ele. Aí o André Silva é titular. Olha que desesperador. Olha que situação desesperadora. É um dilema, né? É um dilema. Olha que situação desesperadora. E eu vou perguntar para você novamente, onde está o Rian Francisco? Que desapareceu. Nem relacionado ele é. Eu fico me perguntando, ele tá 100% curado? Há quanto tempo que ele teve a lesão no joelho? Mais de 1 ano. Ele não tá recuperado? A gente tem que aguentar o André Silva recusando sondagem, porque ele acha que vai ser titular se não renovar com o Caleri. E aí tem a entrevista coletiva do Dorival que falou desculpa, sobre a estratégia dele para parar o Flamengo. Disse que a estratégia era não dar bola para o Flamengo. Mas eu acho, sinceramente, disse que o jogo foi agradável de se ver, que o Flamengo teve volume de jogo no segundo tempo, aquilo que a gente falou ontem no vídeo, que era normal, e o primeiro tempo foi equilibrado. Nisso ele tem razão. Mas para mim, a grande diferença do jogo foi a presença do Danielzinho, que ajudou o Pablo Maia a não deixar o Flamengo dominar o jogo e criar jogadas. Por isso que eu acho que foi importante o Bobadilla ter ficado fora desse jogo. Que eu acho que o Bobadilla é aquilo que eu falei para vocês. Não sei o que ele faz no São Paulo até hoje. Mas ele disse que foi essa estratégia, não dar bola para o Flamengo, e o São Paulo conseguiu até em alguns momentos permanecer no campo ofensivo. Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo não conseguiu nada, só depois que tomou o gol. Só que aí ele fala a frase que me deixou... É uma realidade, como o Crespo falou dos 45 pontos, também era uma realidade que a gente está vendo agora. O Dorival falou, e eu vou abrir aspas para ele, para a gente ter exatamente o que ele falou. Ó, abre aspas. Não é um momento positivo, talvez o mais negativo de toda a história do São Paulo Futebol Clube. Vou repetir. Não é um momento positivo, talvez o mais negativo de toda a história do São Paulo Futebol Clube. Tudo que tem acontecido no entorno, e nós temos que procurar uma blindagem completa dentro do nosso centro de treinamento. É o que nós estamos procurando fazer. Ao mesmo tempo, querendo dar espaço para os garotos da base ocupem seus lugares e possam se desenvolver da melhor forma. Fecha aspas. Por Dorival Júnior, que é um cara vivido no futebol, um cara que foi técnico da seleção brasileira, segunda passagem dele pelo São Paulo. Lembrando, hein, o Dorival esteve no São Paulo em 2017, no ano que o São Paulo quase caiu para a segunda divisão. Que tinha, lembra que o Hernani chegou, tirou os pudim do refeitório, que os caras comiam pudim com bolacha recheada, aquele time que quase foi rebaixado, que também estava numa situação caótica. Ele tá falando em 2023 que agora é o pior momento da história do São Paulo.
Olha que o treinador vem numa entrevista coletiva e fala que é o pior momento da história do São Paulo. Eu acho que ele não vai ser punido, não vai sofrer nenhum tipo de represália, sabe por quê? Porque o Macis falou isso. Naquele encontro pra gente, ele falou, é o pior momento da história do São Paulo. E eu concordo, eu só acrescento, o pior momento é sempre o próximo. Com o Aidar era o pior momento, depois veio o Leco, virou o pior momento, com o pior presidente da história, o Casares, é o pior momento, e agora é o pior momento. Então, o pior momento ele só vai piorando. Só espero que no ano que vem a gente não fale a mesma coisa, que é o pior momento da história do São Paulo, porque tem eleição. E daqui a 2 anos é o pior momento da história do... Mas eu acho que o Dorival está coberto de razão, como o Crespo também estava. E infelizmente a situação caótica que o São Paulo vive. E eu não acredito que vai acontecer alguma coisa com o Dorival por causa disso. E eu acho que dentro de tudo isso, dentro desse mar de lama, desse monte de sujeira, dos caras sendo investigados, do Rolando Lero dando entrevista patética, de se fazendo de coitadinho, tudo, clube endividado, jogadores horríveis, tudo que está acontecendo, eu acho que existe uma preocupação maior com o futuro e a falta de perspectiva com o futuro. A gente não tem essa perspectiva. E eu acho que para começar, tem que pagar os caras. É aquilo que eu tô falando. Tem que pagar os jogadores do São Paulo. Tem que pagar. Não só porque é uma obrigação desses caras pagar salário. Salário, gente, é salário. Eu não tô pedindo para pagar prêmio, para dar carro de presente. É para pagar o salário dos caras. E a gente tá falando do São Paulo Futebol Clube. É o básico, isso é o básico. E aí você vai negociando com quem deve, com bancos, cambal. Mas paga os caras. Primeiro que é a obrigação do clube, depois pra gente ter pro torcedor ter um pouco de respiro. Pra poder saber que os caras estão ganhando em dia, para não ter casos como o do Enzo Dias aí, como o do Alan Franco. Meus amigos, recadinho do gringo, hein? Tá acabando o mês, não esquece. Link na descrição do vídeo. Você entra em contato com o pessoal, resolve seus problemas de carta, licenciamento. Tá acabando o prazo de licenciamento, não deixa pra última hora. Quer dizer, já tá na última hora, né? Entre em contato, parceiros oficiais do Detran. O link tá aí. Fala, vim pelo Barolo, quero saber da minha situação. Passa os seus dados, eles vão te passar a sua situação. Tem que pagar, tá devendo, paga até em 12 vezes, eles parcelam. Vai pagar em mais de 10 vezes? Usa o cupom Barolo20 pra você ter desconto. Então aproveita, se livra desse BO. Eu falo pra vocês, vai tirar um peso das suas costas enorme. Meus queridos, daqui a pouquinho tem QG Tricolor, eu vou chegar um pouquinho atrasado, como sempre, estarei lá na TMC. E pelo menos hoje não vou ser zoado, né? Ninguém pode zoar ninguém lá hoje. A gente se encontra então amanhã. Vou deixar aqui na janelinha o vídeo do Casares, que eu falei da análise que eu fiz lá no canal Barolo Jogos. E a gente se encontra amanhã. Fique com Deus, não esqueça que amanhã as peças estarão na lojinha a partir de 2 da tarde. A gente se encontra. Fique com Deus, forte abraço. Tchau.